Olá, empresária, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou Rosemeire Santos, consultora financeira. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma série comemorativa dos meus 3 anos como empreendedora. E o nome da nossa série é Quem vê palco não vê bastidor. Então eu estou começando a contar a minha história, para você conhecer, se conectar, quem é que está aqui por trás da R Santos, né? Quem é a Rosemeire antes de ser consultora financeira? Como foi que tudo começou? Eu comecei com 35 anos de idade. Tarde para uns, cedo para outros, mas enfim. Eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em finanças e controladoria e esse ano de 2022 eu tirei minha segunda especialização, que é custos e gestão financeira. Já tô dando branco aqui, gente. Quando eu terminei a pós-graduação, eu comecei a dar suporte a uma amiga empreendedora que estava um pouco enrolada aí com as finanças do seu negócio. E aí começou a despertar isso lá em 2012, há 10 anos. Sim, há 10 anos. Tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse ouvido a minha voz. Mas como tudo tem o tempo certo, aqui estamos nós com 3 anos de empresa. E fui ajudar, fui entendendo como que funciona a empresa pelo outro lado. Porque até então, trabalhando na área financeira, você não tem acesso a todas as informações. Você tem acesso a coisas muito restritas. Até o momento que eu fui para um cargo de confiança, um cargo onde eu tinha acesso a todas as informações da empresa. Aí eu fui conhecer qual é a outra realidade do empreendedor, as decisões que tem que tomar, o que precisa ser deixado de lado, qual comportamento o empreendedor precisa ter para ter uma empresa de sucesso e quais os comportamentos o empreendedor precisa ter para fundar com a sua empresa. Pois bem, minha vida deu uma reviravolta, desempregada, sem dinheiro, falida, isso em final de 2016, começo de 2017. Retorno para Caçapava, que é a minha cidade natal. Nessa época eu morava em São José dos Campos, onde eu estudei, eu me formei lá e tentei recomeçar a minha vida aqui. Fui trabalhar em algumas outras empresas aqui da cidade, mas nada foi consistente. Parece que quando a gente tem o dom, parece que tudo fica ali travado literalmente, porque você está indo contra o seu propósito. Em meados de 2018, depois de sair da última empresa que eu trabalhei como CLT, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. Não conseguia me recolocar no mercado, tinha um bom currículo já, muito conhecimento. O que eu ia fazer com tudo aquilo? E aí surgiu a oportunidade, me conectando com mulheres que tinham seu negócio, de começar o meu próprio negócio. Aí vinha aquela questão, mas eu não tenho condições financeiras para investir no aluguel de um escritório, de equipamento, funcionários e essas coisas todas. Só que me deparei com uma situação que eu tinha que começar de algum jeito. E foi aqui nesse canto onde vocês estão me vendo que tudo começou. Foi onde eu comecei a construir a minha história. Foi exatamente nesse local onde eu estou sentada hoje que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu comecei a desenhar, fazer o meu plano de negócios e entender que para dar o primeiro passo eu já tinha um mínimo de ferramentas necessárias. Eu já tinha um acesso à internet, né? Eu precisaria, na verdade, de um acesso à internet que eu ainda não tinha. Eu já tinha um smartphone e eu já tinha um notebook. Nos 6 primeiros meses, ou seja, no último semestre, eu ia quase todos os dias à biblioteca pública aqui de Caçapava para usar a internet de lá, para fazer as pesquisas, para poder baixar materiais sobre consultoria, sobre plano de negócios, sobre como conduzir uma consultoria, para quem eu poderia vender. Fui estudar marketing digital, foi quando eu comecei a entender um pouco como funciona o marketing digital. E eu trazia esse material todo, né, dentro de um pendrive, e nesse cantinho aqui
eu abria o meu pendrive a hora que eu chegava e ali eu passava o dia estudando, o dia anotando, escrevendo, buscando informações, me atualizando para que eu pudesse dar o start. Então aqui surgiu toda a história que vocês veem hoje. 2019 eu dei o start fatal. Acabou de 2018, eu falei, como nada deu certo, eu vou investir na consultoria. E seja o que Deus quiser. Então eu comecei do jeito que eu tinha, com as coisas que eu tinha. Né? Para vocês terem uma ideia, eu nem tinha roupas apresentáveis mais para o meu trabalho. Porque trabalhando em outras áreas, você acaba adquirindo outros padrões de vestimenta. Consegui capital, investi em algumas roupas para começar e fui remodelando ao longo desses 3 anos até entender melhor o que era bom para mim, o que não era, o que eu gosto, o que eu não gosto. E com o passar dos anos isso também muda. Então daqui eu comecei a me conectar com os primeiros clientes, com os eventos presenciais que na época eram muito comuns. Então eu fui a muitos eventos em 2019, muitos mesmo. Eu comecei a revender cosméticos, bijus e acessórios para capitalizar, para que eu pudesse buscar clientes, porque eu entendi que aqui em Caçapava não tinha mercado, eu não tinha porta para bater. Então tudo estava acontecendo em São José, as conexões, as reuniões, os eventos. Então assim, teve semana de eu ir a semana inteira, era muito exaustivo, era muito cansativo, judiava muito do meu corpo, da minha mente, porque vem os desafios, vem os percalços no meio do caminho. E como é que eu ia lidar com aquela situação toda? Praticamente você surta, essa é a realidade. Mas eu sempre tive muita fé, primeiramente em Deus, e comecei a acreditar no que o meu trabalho poderia realizar na vida de outras pessoas, de outras mulheres que estavam aí talvez tão desesperadas quanto como eu estava na época, porque precisavam se encontrar, precisavam de uma direção, de um destino. E eu comecei a colher os primeiros frutos ainda naquele primeiro semestre. Consegui fechar minha primeira consultoria pequena, né, que era um treinamento personalizado. Foi ruim aquele treinamento. Hoje eu olho para ele e eu falo, Jesus do céu, nossa, como que eu fiz essa entrega. Mas acontece, o nosso primeiro trabalho nunca é 100%. Fui fazendo contato, recebendo convite para palestras, para treinamentos, até que eu fiz o meu primeiro treinamento pago, com pessoas pagantes, começando a fechar meus primeiros contratos de consultoria completa, com muito medo. Agora eu posso falar, eu tive muito medo naquela época, porque eu precisava dar um preço, né? Eu precisava precificar. E eu já tinha errado, né, no início do planejamento de dar preço muito abaixo, com medo da pessoa não fechar, com medo que a pessoa não me valorizar, porque eu estava no início e eu só tive BO. Isso é matéria para a gente conversar no próximo capítulo. Então comecei ali a dar os primeiros passos, participar de eventos grandes, reuniões de networking, a conhecer outros empreendedores, inclusive da mesma área que eu, que atuam simplesmente em segmentos diferentes dos meus, mas que estão ali também com a sua rotina, uns começando, outros já com uma carreira um pouco mais consolidada. E assim, em 2019, a empresa toma forma, eu me formalizo, eu passo a ter tudo certinho para poder oferecer para o meu cliente a melhor solução com toda a segurança e credibilidade que uma empresa precisa passar. Se conectou com a história? Fique ligadinho porque tem continuação. Espero você no nosso próximo capítulo, onde eu vou falar sobre os perrengues que eu passei nesses 3 anos. Haja perrengue! Se você achava que só você passou perrengue na sua vida empreendedora, tá muito enganada. Por aqui nós passamos em muitos perrengues.
mas esse é um assunto para nossa próxima conversa.